sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma gravação do podcast Elas Donas de Si. E hoje não é na minha mesa, hoje é aqui, ó, no meu sofá. Essa carinha aqui da Ana você já conhece, né? Já é amiga minha aqui, parceiraça, tá sempre comigo. Gostou tanto que pediu para voltar, não é, gente? Olha, então, ó, você quer saber as outras histórias que ela contou? Tá aqui. Só você descer aqui, ó, rolar aqui a propaganda e você vai ver que nos outros vídeos ela vem contar a jornada dela. E ela disse assim para mim, Lu, eu queria compartilhar mais coisas, eu tenho mais coisas para poder contar e ajudar essas mulheres 50 mais. Quais são os desafios dessas mulheres 50 mais? Me pediu para voltar e eu, claro, aceitei, porque eu tô doida para saber dessa história. Então, Ana, para essas pessoas aqui que não te conhecem, se apresente. Quem é você? Olá, eu me chamo Ana Esperança, eu sou a facilitadora, eu sou a idealizadora do projeto Reforma Íntima, que é um projeto voltado para mulheres 50 mais e também dei uma expandida, né, agora com o videocast Intimidade, que aí a gente já amplia um pouco mais, é um videocast para corpos, né? Ai, gente, muito legal. Olha, e quando ela falou isso para mim desse projeto, eu já adorei. Então, na intimidade, fui a primeira convidada. Mas quando ela falou sobre isso, Ana, foi uma coisa muito legal que você trouxe. A gente já pode começar o nosso bate-papo por esse caminho aqui de pensar sobre isso. Quando você falou assim, Lu, eu quero falar sobre esses corpos que às vezes não se conhece, não sabe o limite dele. E aí, quando chega na menopausa, a gente se perde mais ainda, né, Ana? Uhum. Conta um pouquinho aqui do que é essa experiência e o que você quer entregar pra gente nesse conteúdo aí do Na Intimidade. Conta pra gente. Então, Lu, na realidade, a gente sempre vai cair naquela vertente do autoconhecimento, não tem como fugir do autoconhecimento. E agora eu aprendi também uma outra palavrinha que eu estou encantada, a autorresponsabilidade. Boa, com Bell sobre Hooks, isso. né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela, que é maravilhosa. Então, a ideia é essa, a gente começar a dar nomes às nossas sensações com responsabilidade. Boa. E buscar ajuda para essas sensações, entendeu? Gostei disso. Quando você fala dessas sensações, é porque quando eu chego no 50 mais, fica tudo muito confuso, né? Muita corpo, coisa. sentimento. Eu vou me acomodar igual você. Então vem, gente, aqui ó, isso, aqui eu É gosto. na intimidade, é no sofá com Lu. Tô te falando sobre isso. Então, quando você trouxe esse conteúdo, eu achei isso muito interessante, porque é verdade, a gente chega nesse período da menopausa, o primeiro sentimento que a gente tem é quem sou eu, onde sou, para onde eu vou, ou o sentimento assim, Ana, o que eu construí até aqui? Mulher faz muito isso também, né? Uhum. Então, o que é que você quer entregar pra gente dentro desse conteúdo aí? O que você quer contar pra gente dessas informações? Fala. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Quando eu fiz 50 anos e com todas as agruras, as dores da menopausa, foi exatamente essa frase. O que eu construí? O que eu fiz? Onde eu estava que eu não me vi? Boa. A sensação que eu tinha era essa. Onde eu estava que eu não estava ali. Pra mim. Quem é essa pessoa aqui agora? Sim, não estava ali pra mim, entendeu? E aí a gente vai percebendo, por exemplo, a mulher, ela passa muitos anos da vida não é que se escondendo, acho que vai muito o que você falou, se negligenciando. Então eu tô ali para servir filho, marido, a sociedade, o trabalho. Aí, isso já aconteceu no consultório, né? O que você gosta? Essa mulher não lembra mais, Ana, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta, o que agrada ela, o que deixa ela feliz. Com coisas básicas, por exemplo, do que gosta de comer, o que gosta de fazer. E aí isso acontece também, isso tem a ver com a menopausa? Conta aí pra mim. Sim. Inclusive, um dos nossos podcasts, depois vocês vão lá dar uma olhadinha lá na playlist da Lu, que vocês vão achar, eu falo exatamente sobre isso. De quando a gente termina um relacionamento concomitantemente com a menopausa, uma pergunta que vem muito à cabeça da mulher é o que eu gosto de comer. Chegou domingo, nós não vamos mais ter aquele ritual, cumprir
aquele protocolo de ir para casa da sogra, do sogro, Sim. ou estar ali entre família, macarronada, e você precisa cozinhar para você sozinha. E aí você para e pensa, o que eu gosto de comer? Olha isso, ó. O que eu vou fazer? Isso é verdade, não é clichê, não é fantasia, é de verdade. Isso acontece muito, né? Muito. E o projeto Reforma Íntima, que é o que eu trago para a mesa, é justamente isso. Ajudar essas mulheres a se conhecerem, se perceberem, nomearem as suas dores, as suas sensações, e daí, como um ponto de partida, sendo o autoconhecimento, ter a autorresponsabilidade de lidar com isso da melhor forma possível e procurar viver melhor pós 50, porque nós estamos vivas. Boa. Depois dos 50, eu acredito que com o autoconhecimento, eu tenho a certeza Boa. que com o autoconhecimento a gente vive feliz. Vive melhor, né? E eu vou arriscar dizer, falando por mim, a Lu gosta muito de falar isso, e eu acredito muito nela quando ela diz, essa é a minha opinião. Então, Boa. na minha opinião, na minha escrevivência, porque eu li, eu estudei, eu vivi na pele. Boa. Eu ouso dizer, ousaria ou não ousaria, eu ouso dizer que eu estou na melhor fase da minha vida depois de 50. Gente, que lindo! Já deu uma tremedeira aí na base. Você também está sentindo isso? Sobre isso? Que legal, Ana, mas olha só, um ponto que você trouxe muito importante é que isso vai sendo uma construção a partir do meu processo de autoconsciência. E aí vamos supor que você aí passou pelo caminho da vida e não foi buscar esse autoconhecimento, essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade. E aí você pode estar dizendo assim, tá muito bonitinho o que vocês estão dizendo, mas isso é tudo só bonitinho. Deixa eu te contar uma coisa. Isso tudo não é só bonitinho, não. Isso tudo é real. E é sobre mim, sobre você, sobre a Ana, sobre todas as construções que nós fizemos ao longo do tempo. Quando eu começo a entender como eu funciono, o que eu gosto, quais são os meus limites, quais são os meus desafios, quais são as minhas virtudes e os meus defeitos, isso tudo se torna um pouco mais leve. Você começa a dar limite para algumas coisas na vida que você antes não olhava para isso, tá? Então é muito importante o autoconhecimento junto com a autorresponsabilidade, porque senão a gente passa a vida botando a culpa no outro, né, Ana? Quem nunca já ouviu falar ou já fez a reação de mas eu fiz isso porque a Ana fez isso comigo. Eu fiz porque foi ela quem fez isso comigo primeiro. E aí a culpa é sempre do outro. Cadê a sua responsabilidade? Tem uma série na Globo, eu não sei, não tô fazendo aqui merchan de ninguém, tá? Mas eu quis assistir essa série para eu poder entender o que ela estava entregando ali do emocional. E o nome dela é exatamente Os Outros. Toda a confusão se acontece porque a culpa é do outro. Em momento nenhum tem autorresponsabilidade ali. E aí vira um pandemônio, vira um caos, vira como a bela operadora de TV gosta, né? muitos desafios, muitas confusões. E eu fiquei assim, gente, é verdade, a gente faz isso na vida o tempo todo, até que eu aprenda a ter autoconsciência e autorresponsabilidade. Então esse ponto foi muito legal, Ana. Dentro da sua jornada, que momento que tu fez a chave de virada e falou assim, peraí, essa daqui sou eu, é assim que eu funciono, se olha no espelho e fala, eu gosto disso, eu vou por esse caminho, que momento? Olha, eu não vou saber te precisar assim, datas, mas o que permeou ali foi o período da depressão, né? E aí quando eu saio da depressão, que eu vou buscar a autoajuda de verdade, porque eu não busquei ajuda externa, eu busquei ajuda com o que eu tinha, com o melhor que eu poderia ter feito naquele momento, que foi internet, livro, muito podcast, eu consumi muito podcast. Legal. Muito relacionado a isso. Daí veio o meu gosto por estudar e pesquisar cada vez mais. Então essa virada de chave se deu aí, que eu precisei fazer alguma coisa por mim. Imediatamente. Você contou aqui no outro podcast que você era assistindo TV ou assistindo podcast, alguma coisa que você estava ouvindo, que peraí, o que foi mesmo? Lembra aqui pra mim, senão eu vou ter que voltar lá o vídeo. Foi um jingle de Natal.
Jingle de Natal. Jingle de Natal, de verdade. Foi, tu falou. De verdade. Foi da Magazine não, né? Já é Eu Natal, não me lembro na se Líder foi Magazine. na Magazine, eu não me lembro. Eu sei que foi alguma coisa relativa a Natal. Foi isso mesmo, é que tu contou. E eu falei já assim, acabou o ano? caramba, acabou o ano, já é Natal. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu fiz? Ah lá. Essa foi ali a tomada. Foi bem lembrado, bem lembrado. Provavelmente deve ter sido da Líder. Porque a Líder faz a gente lembrar assim, gente, já Tá é na hora de final fazer ano. alguma coisa, entendeu? E o processo de acolher o desamor, né? A Bell Hooks é uma feminista ativista que ela fala muito de amor, que eu acho assim encantador. Legal. E não é uma pessoa, não foi, né? Porque ela morreu agora em 2021. E não é dizer que ela era era aquém do seu tempo, ela é além. Porque sendo uma mulher de 52 e morrendo em 21, então ela já teve acesso, né, a todas essas informações. E aí ela escreve 40 livros. Que máximo. E diz assim, nenhuma mulher até hoje escreveu sobre tudo. Quer dizer, a gente já tá cansada, né? Ai, meu Deus, tô sofrendo. Imagina a pessoa que escreve 40 livros e diz isso pra gente, que a gente... Que máximo. O que ela quer dizer com isso? Pra gente continuar lutando, militando, sendo ativista da própria vida, por que não? E eu acho que foi aí que eu meio que me encontrei. Virei ativista da minha vida. Porque conforme você falou, veio a questão do jingle, de Natal, eu lembrar, poxa, e agora eu tô sozinha aqui, o que eu faço? Você é ativista da minha própria vida. Autorresponsabilidade. Boa. Vou virar essa chave, vou correr atrás do tempo perdido. E aí a gente permeia por todas essas situações. Porque ali não é nem que você não possa chorar pelo tempo perdido. Aqui não adianta você ficar sentada chorando pelo tempo perdido, gente. Sim, tem que fazer alguma coisa. É o que ela continua dizendo. Hoje nós vamos falar muito sobre ela, que a Lu também gosta muito, tem uma profunda admiração por todos esses livros que ela escreveu, e a gente sempre comenta sobre isso. É acolher o desamor, né, Lu? Interessante. Bom. Ela diz muito sobre isso. Como você falou, muito bem explicado. A gente vai ficar sempre colocando a culpa no outro, nesse mimimi eterno? Foi o outro, foi o outro, foi o outro? Não, a gente tem que acolher o desamor com responsabilidade. Boa. E daí, e agora? O que eu faço com esse desamor? Legal. Porque não sei se você lembra uma passagem que nós lemos sobre ela, que ela falava, eu tenho meus traumas de infância, porque eu não fui bem cuidada na minha casa. Mas era isso que os pais tinham para oferecer. Porque muitas das vezes, os nossos pais, eles cuidam de nós, mas não nos amam. Né? Boa. Cuidaram da nossa infância, mas não nos amaram. Não porque eles fossem ruins, mas porque eles era o que eles tinham, era aquilo que você sempre fala, Lu, as dores, das dores que causam dores. Perfeito. E dores de dores. Falando como consteladora, seria isso, é porque quando a gente diz assim, ó, ele não me amou, não é que ele odiou, tá? É não, que para a linguagem de amor desse papai e dessa mamãe era aquela. Sim. Tem gente que na linguagem do amor, né, que tem o livro que fala das linguagens do amor, das 7 linguagens, às vezes só tá aqui, ó, nesse bate-papo, às vezes tá dar presentes, para ele é um ato de amor. Exatamente. Às vezes é levar para sair. Exatamente. Sabe? Então, para o conceito de cada pessoa, a linguagem do amor vai ter uma interpretação dentro de cada uma pessoa, tudo bem? Então, estamos combinadas aqui, tá? Isso é uma linguagem do amor. Então, quando ela disse assim, não me amou, não é que não me amou de me odiar, não é isso. É que, para aquele papai e mamãe, era a linguagem de amor que eles conheciam. Mas é verdade. Ana, eu quero saber como é que nessa virada aí você começa a olhar e cria um negócio. Porque assim, ó, o que ela fez? Ela fez do limão uma limonada. Opa, tem um problema, tem um desafio. Como é que eu posso fazer para melhorar esse desafio aqui? Aí ela vai criar um negócio a partir da dor dela e eu adoro isso. Conta um pouquinho como é que você cria esse negócio que chama Reforma Íntima, que é o nome do seu negócio, certo? Sim, o nome do projeto. Conta pra gente aqui. A idealização do projeto Reforma Íntima veio a partir de criar cosméticos para essas dores da menopausa, né? Porque uma das minhas grandes dores foi o ressecamento vaginal, a falta de libido. E quando eu saio desse relacionamento e começo a perceber o que causou tantas dores dentro desse relacionamento, foi quando eu
Interessante. conheci. Aí tu começa a estudar. Comecei a estudar através de uma dessas idas aí à feira. Não vou contar tudo, porque eu não sou obrigada. Vocês vão lá, vão assistir os outros podcasts. Está lá em algum lugar daqui, ela vai deixar nos cards. E aí, eu começo a me interessar pela aromaterapia, óleos essenciais, que foi quando eu comecei a elaborar e estudar sobre saboaria. Aí criei o Saboaria Afetiva. A síndrome do impostor diz que ainda não estava bom. Não é, gente? Não lembra? É o chicotinho na mão. O chicotinho. Não tá bom o chicotinho. suficiente, não tô bom ainda. É. E aí ela até trouxe alguns aqui, ó, que tá aqui, ó, permeando o cenário, mas conta pelo menos de um desses aí, desse daí agora, do sabonete. O que é esse aí? Conta aqui pra gente. Esse aqui é maravilhoso, né? É o de barbatimão. Ah, esse é o de barbatimão que você Sim. falou. Pode ficar com esse daí que eu vou mostrar esse daqui, ó. Sim. Porque o que acontece? Com relação... É leve o cheiro? É muito leve. É porque ele precisa manter o pH da região íntima. Boa, isso Então, é quando você coloca muito perfume, muito ácido glicólico, vai interferir na sua vagina. Então, de repente, se você já está com mau odor por conta natural da menopausa, você acentua isso. E a ideia do barbatimão com mentol, com a melaleuca, que é antifúngica, antistringente. Então, você passa ali as minhas amigas... menina. Não, as minhas amigas têm um nome maravilhoso. Caroline. Caroline. Você passa na Caroline e ela fica fresquinha e você já vai mantendo essa dor. Olha, eu gosto dessa ideia, eu gosto de... Aí, Caroline, gente, eu gostei, deu o nome pra A minha amiga Cíntia Cook, da Estética. Cíntia, mas deixa eu te falar. Volta aqui pra mim, olha. Isso é muito importante que ela colocou, porque assim, ó, gente, falta de conhecimento faz a gente ir pro buraco, irmão. Deixa eu te falar. Busca conhecimento e o conhecimento é que te liberta, que faz com que você faça as coisas direito. Tem uma coisa que ela falou aqui que eu quero que ela, aprofunde mais no assunto pra gente. Quando eu chego na menopausa, eu tenho odores que eu não tinha antes. Sim. E é natural, Explica tá, gente? esse negócio aqui pra essa mulher que tá ouvindo aqui. É natural, porque a partir do momento que aquela menstruação ela começa a faltar, ela começa a ficar menos regular, ou ela se finda, reações hormonais ocorrem no seu corpo. Eu não sou médica, ginecologista, não tenho tanta propriedade de fala, mas pelos meus estudos, pela convivência com outras mulheres, as dores de outras mulheres e a aromaterapia me deram essa condição de dizer que é normal. Não significa dizer que você vai deixar de ir à sua ginecologista, fazer o Papa Nicolau, os exames regulares e só viver dos óleos essenciais, porque ele não é curativo, ele é agregador. Perfeito. Então, e porque são ervas também ancestrais, né? Aroeira, Catiúcha sempre fala, né? O futuro é ancestral. Nós nunca vamos deixar de ter coisas de lá de trás. Gosto, adoro. Hoje, então, Adoro a aroeira, isso. o barbatimão são ervas que você faz em infusão. Antigamente fazia, você falou até no outro podcast, Ana, que a sua banho avó... de assento, banho de Ana, assento. eu sou criada por vó que resolvia tudo com No chá, chá. meu amor. Resolvia com chá, resolvia com banho. Resolvia com banho, um bom banho de assento. Aí, tu lembra aquela época que... Não sei se hoje tem essa doença mais, gente. Deixa eu lembrar aqui. Não sei se é sarampo, porque a gente ficava cheio de canetinha, pintado. Por quê? Porque as antigas, né, as avós, curavam a gente com chá, com banho, e aí você tem que passar caneta de tinta azul da Bic, tem que ser da Bic. A gente já estava arrasado com as pintas vermelhas, ainda tinha que passar. Quem lembrar que o nome da doença, a gente escreve aqui, catapora. Aí, ó, lembraram aqui, ó, catapora. Então, ou seja, esse conhecimento ancestral, ele realmente é rico, é poderoso, é fundamental. Tem outra coisa que você trouxe aqui também que eu acho muito importante você prestar atenção, quando ela disse sobre o cuidado com a Caroline, que você quer passar um bando de perfume, Não um pode. bando de creme cheiroso. Amiga, entenda, Não pode. cada creme é para uma parte do corpo. Aí você vai falar assim, Lu, aí não dá, né? Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho tempo. Por quê? Porque o rosto tem um tipo de pele, os braços e pernas têm outro tipo de pele, os pés têm outro tipo de pele. E a Caroline, amor? Caroline é outra coisa mais delicada, entendeu? Mais cuidadosa. Você vai ter cuidado com ela. Então, uma coisa que ela trouxe de importante é você pesquisar o pH desse produto, certo, Ana? Explica aí pra Exatamente. gente.
É porque hoje em dia nós temos aí infinitas marcas que te prometem, né, que vão ser boas para sua flora vaginal. E não vai. Porque você vai olhar na composição, lá tem petrolado, Olha parabenos, crueldade animal. E os produtos naturais, o nome já está dizendo, naturais, óleos essenciais naturais, eles são a extração do óleo vegetal da planta. Nada mais do que isso. Então, para você fazer um sabonete para região íntima, você vai precisar usar um lauril, que não é lauril, que na realidade nem se usa. Né? Olha aí, ó. Porque quanto mais espuma, sempre tenha isso em mente, quanto mais espuma e mais cheiro, mais perfume tiver, pior é para sua pele, para o seu organismo, para sua região vaginal. Ana, me veio uma coisa que agora que você já vai informar aqui pra gente aqui, tá? Então aquele sabonete que eu compro do mercado, que eu passo no corpo todo, inclusive na Charloline, não pode? Não pode. Gente, ó, aprendendo aqui, ó. Nós temos aí infinitas marcas famosíssimas que ficam lá na gôndola que prometem... vontade de falar o nome para falar assim, gente, tira isso da gôndola do mercado que não pode. São vários. E não pode. Vai hidratar o corpo e a Charloline. E a Charloline, não. Usa um sabonetinho. Na pior das hipóteses, não. Deixa eu formular melhor a minha colocação. Na melhor das hipóteses, compra um óleozinho de boa qualidade, 100% natural de melaleuca. Pinga, uma diquinha, hein? Dica, anota aí. Papel e caneta na mão, crianças. Na mão, bora. Já sabe que esse podcast aqui é assim. Dica da tia Ana. Óleo essencial 100% natural de melaleuca. Certo. Pegou a calcinha, lavou a mão, não mistura com a roupa do marido, do filho, da escola, da meia, não mistura. Boa. Peças íntimas são para ser lavadas à mão. Vovó ensinava a gente a lavar debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro, exatamente. Tinha um fundo de sabedoria. Importante ali. Não pode. Então se lava ali na mão com um sabonetezinho neutro. Põe para secar. De coco pode, Ana? De coco pode? Essencial. De coco, boa. Muito bom também. Mas o de coco, de boa qualidade. Ah, ainda tem isso, gente? Boa qualidade, porque vai conter parabenos, um monte de coisa. E aí, se possível, nem todo mundo hoje em dia tem essa paciência, mas dá uma passadinha no fundo da calcinha, uma gotinha de óleo de melaleuca no fundo da calcinha e coloca. E ali você fica fresquinha o dia todo. E o que ele vai prevenir para a saúde dessa mulher? Ele é antifúngico, antistringente, antibacteriano. Então, ali aquela... E tirar... Antiodor também, né? Porque isso que eu ia falar agora, e tirar um pouco desse mau odor, entendeu? Boa. E aí, nesse meio tempo, você vai fazer o quê? Procurar sua ginecologista, porque ele não vai tirar, ele vai tratar. Perfeito. Períodos de menstruação, não, mas é porque a calcinha já tá lá lavada e tal, mas não precisa ter esse cuidado, porque tem ali os absorventes. Por isso que quando a mulher fala dessa coisa do natural, né, existe também o absorvente natural. Gente, pasmem. Quando eu fui entender sobre isso, eu falei, gente, minha avó fazia isso. Que é o famoso paninho de bunda. Quem é que nunca teve isso daqui, gente? Escreve aqui pra mim se você é desta época, deste tempo, em que você usava os paninhos de bunda que vovó chamava. Será que veio daí a expressão, vai lavar seus panos de bunda? É isso aí. Sai de casa, leva seus panos de bunda. Será que é daí? É daí. Então, nada mais é que também tinha uma coisa assim que a vovó falava, ó, não pode ser qualquer pano, tem que ser algodão, não pode ser o pano que seja... lycra, né, qualquer tecido. Então tinha todo um conhecimento ali dentro da alimentação de vovó, que era o famoso pano. E detalhe, tá, amiga? O da vovó era tudo branquinho. Não ficava amarelado não, meu amor, porque quando ficava lá já, ó, não serve mais, já tá contaminado, vamos jogar fora. E aí, que interessante. Hoje, algumas pessoas que têm consciência, autorresponsabilidade social com o meio ambiente, não utiliza mais os absorventes, porque senão a gente vai entrar numa outra discussão profunda aqui, né? O quanto que o absorvente faz mal, certo, amiga? Uhum. OB, então, eu nem vou falar. Porque OB, gente, eu não sei qual foi o indivíduo que criou isso, porque no mínimo era homem. Porque o indivíduo cria um negócio desse pra... já a nossa vida. FODA, nossa vida. Entendeu? Acaba com a nossa vida, flora bacteriana. Você acredita que eu nunca usei? Jura? Nunca usei. Eu já usei. Nunca então. consegui.
aquele negócio é estranho, é Uhum. estranho. E além de estranho, você que usa aí, vai ficar aí brigando comigo, pode ficar brigando, porque aqui, meu amor, é a minha opinião. Então, além disso, vai lá pesquisar por quanto de vírus e bactérias que ela acumula por estar dessa maneira, tá? Então, tá aqui uma dica aqui. Só dica. Tá com raiva de mim? Vai lá estudar, pesquisa e volta pra cá pra poder dizer que você pesquisou. Porque na hora de vir aqui falar mal, tu sabe, né? Mas na hora de vir dar a solução, tu não sabe. Então, fica aí, ó, com a tua dúvida, vai lá e pesquisa. Então, Ana, toda essa sua construção, né? Toda a sua... seu desafio de transformação a partir dos 50 mais, tu foi buscar essas soluções. Sim. Então, tu cria o teu negócio a partir disso. Sim. E aí, com que objetivo? Para ganhar dinheiro, claro. Mas qual outro objetivo que você tem com esse negócio? Com a reforma íntima, que é o teu projeto? Antes disso, eu posso falar só sobre uma outra dor? Pode. Que de repente sejam dores das meninas aí também, de casa? Ressecamento vaginal na hora da relação sexual. Eita, bingo. E aí? Pra mim foi terrível, falta de libido total, mas aí vamos falar só do ressecamento, né, Tá. para ser mais específica. E aí na hora da penetração dói, machuca, você já não tá com vontade. Então o que que acontece? Eu fiquei das meninas, corta essa. O que que acontece? Depois, obviamente, que eu já tinha passado, olha a importância, mais uma vez, eu vou falar milhões de vezes, meus podcasts vão ficar chatos, sobre o autoconhecimento. Perfeito. E a gente procurar ajuda, né? ajuda. Porque não adianta também ter o autoconhecimento, E não poxa, eu buscar sei uma o ajuda que é e profissional. não saber. Boa, Ana, boa. E nessas minhas pesquisas e tudo mais, eu descobri o hidratante vaginal. Que interessante. Mas farmacêutico, tá? Olha que interessante essa passagem. Descubro o farmacêutico, que você vai lá na farmácia, na gôndola, compra e usa por aplicação 3 horas antes de ter relação sexual. Interessante, isso eu não conhecia. Mas aí você também já fica naquela tensão. Ah. Aí vou ter relação hoje, vou colocar. Já quebra o clima. Gente, mas peraí, que agora já fiquei nervosa. Vai aqui pro meio, vem aqui pro meio, Vamos vem pro aqui pro meio, meio. vamos Ó. pro meio. Já fiquei nervosa. Teu marido avisa a hora que ele quer? Pois é. Porque assim, Essas... o meu caso não avisa não, amor. Vai encostando, dependendo, toda hora, todo dia, todo momento. Ana, não dá, Ana. Como é que eu vou saber essa hora que eu tenho que botar esse negócio aí? Entendeu? Qual é a questão? A cerne da questão onde Atrapalhou a gente vai nossa chegar? vida esse negócio. Atrapalha. Essa informação aí atrapalhou nossa Entendeu? vida. É sobre isso. E aí era o caos, porque às vezes você se hidratava e não rolava. Aí esqueci de se hidratar e rolava. Aí Gente, ficava aquela que coisa. E não é confusão. barato, tá? E não é barato. Ai, gente. É tô bastante caro. Aqui, pro meio aqui. Peraí. O negócio não é barato. Não é barato. A gente nunca sabe a hora que o indivíduo dá uma chegadinha. Porque assim, homens que estão nos assistindo aqui agora, a mulher precisa ser aquecida, preparada, não é chegar pá, pô, pá. Não é. Não sabe fazer isso, não. Vai pegar outras pessoas aqui dentro desse canal aqui que falam muito bem sobre sexualidade, arrasa e explica pra você, amigo indivíduo, que mulher precisa ser aquecida, entendeu? Não é pá, pô, pá, chegou. Aí não dá nem tempo a amiga botar lá o creme que ela precisava botar pra poder não sentir dor. Então ajuda a amiga, né? Ajuda a esposa, ajuda a noiva, a namorada, assim, quem é que seja aí, né? Porque né, dá uma aquecida, avisa, faz uma preliminar. Aí, Ana, faz aquele Vem cá, negocinho assim. É o na intimidade aqui? Tá entrando na minha área da intimidade. É que assim, elas donas de si, misturou na intimidade, ficou desse Eu acho jeito bom aqui. a gente virar sócio. Adorei, hein? Já gostei disso, hein, gente? Aí, ó, na intimidade, ela dona de si ou ela dona de si na intimidade. Eu gostei desse negócio. Dica para os homens: não deixe a Caroline frustrada. Não deixa. Porque ela é sua amiga. Vamos marcar isso daqui, ó. Hashtag Não frustre a Caroline. Gente, adorei. Viu? Isso é porque ela queria vir aqui trazer mais informações pra gente, tá vendo? Olha, brincadeiras à parte, todo esse assunto é muito sério. Muito. Porque esta mulher, depois dos 50 a mais, ela tem vários desafios na vida. Tanto o sexual, porque de fato ela acabou entrando nesse assunto, porque é uma especialidade dela no produto, no negócio dela, no que ela entrega. Sim. Então ela acaba falando um pouquinho mais. E aí ela ficou tão empolgada nisso, empolgada em vir no podcast, que criou o conteúdo dela na intimidade, que ela, claro, fala um pouco mais disso
de uma maneira mais profunda esses assuntos que você tem vergonha de falar, vai lá no videocast dela que tá muito legal, muito interessante, leve, sabe, divertido, não tá... fala uma sacanagem saudável, tá? Só para você poder entender, então vai lá. Tá aqui o canal dela, aqui, escrito aqui embaixo, então segue lá, acompanha, porque os conteúdos estão muito legais. Ana, achei isso muito interessante, porque a partir dos seus desafios, você se transforma, cuida de você, faz disso um negócio para cuidar de outras mulheres e você foi se aprofundando, né? Foi trazendo outras informações. Então a gente já falou aqui do ressecamento, dessa falta de libido, do produto ideal para usar nas partes íntimas. O homem também ou não? Porque como ele tem pouco menos de fungos, né? Porque a gente tem mais porque é um local mais fechado, né? Mais interno. Mas para o homem também ele poderia usar seus produtos de boa? Conta aí pra gente. Sim, sim. Legal, Sim. Então também serve para o homem. Sabonetes íntimos, sim. Todo, Tá. Na realidade, todo. Vamos voltar só um pouquinho na questão do ressecamento vaginal? Papel, caneta na mão, dica. Foi aí que eu nessa transição de tirar esse produto que eu pegava na gôndola e estudar para os meus produtos óleos essenciais, eu descobri uma coisa muito interessante que você pode fazer para sair desse desconforto de ter que ficar aplicando. Então vamos lá. Óleo de coco. Boa! Extra virgem, 100% natural, de melhor Leia qualidade isso possível. no negócio lá, né? Leia lá na descrição, na composição, se não tem parabeno, petrolado, crueldade animal. Aí não tem aqueles comprimidinhos, o casco do comprimido que você tira ali, vai tomando os comprimidos, acabou aquela coisinha de metal. Tá. Ao invés de você jogar fora, você tira aquela parte de alumínio, Tá. refaz. Eu devia ter trazido um para mostrar para vocês. Tá. Limpa, higieniza bem, pega o óleo de coco, coloca como se fossem os comprimidinhos, congelador, já sei meu que amor. Tu vai falar, adorei. Congelador, Eu meu já amor. fiz isso. E é vida, não é vida? Eu já fiz isso, gente. Olha, por muito tempo, além de melhorar a sua saúde íntima, de fato, né, é óleo, então lubrifica. E é toda noite. Só que eu não fazia com o do remédio, achei interessante a dica dela. Eu comprei uma forma de gelo bem pequena, a menor que eu encontrava. Aí eu botei na forma de gelo. E mais claro, prático. né, fica branco, o povo não vai fazer merda de ir lá pegar pensando que é gelo. Não vai. Mas como eu sou uma pessoa precavida, porque as crianças, né, os filhos, os maridos não leem nada, eu escrevi na minha forma de gelo. Eu peguei aquela caneta marca texto que fica gravada, né, e escrevi para que ninguém pudesse depois fazer besteira. Mas eu meio que procurei isso, porque quem nos orientou falou assim, acha uma forma de gelo menor possível. E aí eu descobri que tinha forma de gelo que fazia o troço compridinho assim e tal. Enfim, amiga, eu fui dando ao meu jeito lá, meus corres. Então, ó, boa dica, tá vendo? E aí toda noite você aplica, independentemente de ter relação ou não. Você vai estar hidratadinha e o óleo de coco também é antifúngico. Isso é que eu falar. Entendeu? Ele tem propriedades Os benefícios dele, né? Antifúngico e antibacteriano também. É muito bom. Coloca algum óleo também? Não. Algum óleo essencial não pode. Só o óleo de coco. Só o óleo de coco. Ó, puro. gente, a dica. In natura. Pura, hein? E daí, respondendo a sua pergunta, Lu, é onde eu começo a me interessar pela aromaterapia e começo meus estudos. Agora eu estou me formando na saúde da mulher, também com óleos essenciais, não clinicamente, né? E aí eu começo a formatar esses produtos. Aí, como eu falei, vem a síndrome do impostor, que nada tá bom, eu fui parando, cortando, tirando, e cheguei no Reforma Íntima, que eu falei, peraí, fiquei 6 meses parada, do início do ano pra cá, e eu falei, não, agora é a hora que eu preciso voltar e dar voz e vez ao meu trabalho, que é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Que é maravilhoso que eu faço. Que é esse projeto do Reforma Íntima, onde eu falo a outras mulheres das minhas dores, das minhas angústias e, consequentemente, forneço os meus produtos. Boa, legal. Entendeu? Então, você dá a informação e dá a solução. Sim, eu pego o problema e dou a solução. Eu trago a solução, tanto física quanto emocional. Física na questão dos óleos essenciais, na questão da libido. Nós temos aí uma infinidade, né? Sim. Tem o Tiontirique, a Melaleuca, Ylang Ylang. Esse outro aqui também faz esse trabalho? Mostra Isso aqui são as velhinhas aromáticas para a hora do... do vamos ver? Da brincadeira?
Fechei aqui por conta do... Ai, é uma vela aromática. É uma velazinha aromática com óleo de chantry e... me fugiu o nome agora. Mas esse é o que é só para massagem? Não, amiga, esse daí você vai acender a vela e o aroma... Ah, é do aroma só. Tá. Ylang Ylang. Pensei que era massagem... É resquício da menopausa, gente. Pensei Ylang que Ylang, podia afrodisíaco. fazer massagem, não, é só a vela Eu não mesmo. trouxe hoje, mas temos mas também. tem, você falou que tinha, pô. Eu, Tem. aqui, ó, eu tô aqui, ó, na Que expectativa. acompanha também, é canela, Aquece tudo. canela, cravo, Ah. um óleozinho bem neutro, e aí a gente vai fazendo massagem e dali Vai brincando. vai brincando. E a vela, para dar aquele clima, né? E o aroma mesmo do Ylang Ylang, porque o Ylang Ylang ele é afrodisíaco. Uhum. Papel e caneta na mão, lembrei de outra dica. Óleo essencial óleo essencial de Ylang Ylang. Boa qualidade. Ah, tô sem libido, hoje eu não quero. Você vai pingar um pouquinho na mão, inalar e passar no baixo ventre. Batata, meu amor. Eita, gente. Batata. Anotou essa dica aí? Não anotou? Se eu fosse você, eu voltava esse vídeo. Mas antes disso, eu assinava aqui o canal, porque você já sabe que aqui é um canal de muitas dicas poderosas. E já, ó, mandava aviãozinho. Sabe aquela amiga? Aquela que tá precisando de um babado desse? Manda, gente. Manda pra ela, porque tudo aqui é natural. Ana, isso é muito importante, né, gente? Brincadeiras aqui, mas agora eu vou falar do meu ponto de vista aqui terapêutico, tá? Como consteladora familiar. Esse autoconhecimento sexual, que aqui a gente está falando, porque é o produto que ela nos entrega, tá? É o conhecimento que ela nos entrega e é o que ela buscou de informação no 50+. Olhando para essa mulher 50+, que já não tem, tá com a autoestima meia baixa, não sente tanta libido, não tá sentindo prazer, não... E o que isso traz lá na vida dela pro dia a dia? Depressão, autoestima baixa, óbvio, né? A falta de libido também, falta de prazer, tá, gente? Falta de tesão. O que é o tesão na vida? O que é o prazer na vida? Aí você começa a perceber que você não tem prazer em sair, em passear, em comer, em conversar com as amigas. É que você começa a perder o prazer. E essa informação de encontrar esse ponto X da sua autoconsciência, autorresponsabilidade e autoconhecimento sobre o seu corpo, como ela nos ensinou, 100% ligado à sua referência ou ao seu conhecimento da sua sexualidade. Sabia disso? Para perceber. Quando você começa a não ter muito prazer em fazer as coisas, para e olha como está a sua vida sexual. Vai dizer assim para mim agora, ih, Lu, já nem sei mais o que é isso tanto tempo. É sobre isso. Então, quando você deixa de fazer aquilo que é natural, porque Deus criou nós para sermos pares, para nos completarmos, para nos realizarmos sexualmente no amor, no prazer, no carinho e no respeito, não é bagunça não, tá? Quando eu deixo isso de lado, eu começo a também não ter prazer nas outras coisas da vida. Tá fazendo sentido aí para você? Pare e pensa aqui comigo como que os seus prazeres da vida também não estão assim tão aflorados. Veja se não é a sua vida sexual que está aí meia morninha. E aí quando a Ana traz essa informação, né, Ana, não é que você está falando da sexualidade. Você está falando do meu, que não é sexualidade de eu sair transando com todo mundo, mas do meu corpo, não é isso? Do autoconhecimento do meu corpo. Como esse corpo tá, como esse corpo tá saudável, não é isso? E a autorresponsabilidade perante esse próprio corpo, que o Boa. nosso corpo é o nosso templo. Boa. Voltando aqui na Bell Hooks, ela fala muito sobre isso. Eu amo o ativismo dela, porque não é o ativismo lacração, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Não, ela busca o amor. Boa. E tem uma passagem do livro dela que ela fala que nós temos que preparar a nossa casa física, nesse caso. Sim. Preparar a nossa casa para dar e receber amor. Olha que coisa linda. Que tem super a ver com essa casa aqui, com esse tempo. Exatamente, a analogia que eu ia fazer. Então, quando você prepara a sua casa, o que é o preparar a casa física? Colocar um incenso, limpar, organizar. Boa. Organizar. Colocar flores. Nós não fazemos isso numa casa Jogar física? fora aquilo que está sobrando. Jogar fora aquilo que está sobrando, exatamente.
Nós não fazemos isso na nossa casa física para um bem-estar e nós temos que prepará-la com isso na cabeça. Não é simplesmente para deixar limpa e organizada para quando a visita chegar. É para dar e receber amor. Eu adoro receber as pessoas na minha casa por isso. Hoje em Esse dia, acolhimento, né? hoje em dia eu prefiro 1000 vezes. Agora um fato da minha vida, uma abertura pessoal, mas eu prefiro 1000 vezes ter uma relação sexual dentro da minha casa, no aconchego do meu lar, que eu preparei para dar e receber aquele amor Que legal. daquela pessoa, com aquela pessoa, do que ir para um motel. Agora os donos do motel vão querer me matar. Porque o motel não é um lugar que é para dar e receber amor, ele é um lugar comercial. Boa. Que você vai lá, que outras pessoas já foram, que Boa. lava de qualquer maneira, Boa. que tem a questão da higiene e tudo mais. Então ali não gera um ambiente de amor. Energeticamente, se a gente entrar nesse assunto, meu amor, a gente vai aprofundar nele aqui. Que legal, Ana. E fazendo essa analogia, nosso corpo também é um lugar para dar e receber amor. Perfeito, perfeito. Então ele precisa estar alinhado como? Cuidando de mim, da minha flora vaginal, da minha cabeça, com a terapia maravilhosa da Lu. E por aí vai. Com ginecologista, adorei. Ó, é o que a gente tá falando de mulheres, tá? O homem qual é o especialista para o homem? Urologista. Urologista. Então, isso é muito importante. Você vê que dentro de todo o nosso assunto aqui, ela trouxe as experiências dela, os desafios dela. Tem outros vídeos que ela já veio aqui contar a jornada dela pra gente, mas ela foi buscar a solução. E hoje ela fez desta solução o seu negócio de transformação na vida de outras mulheres. Isso é lindo, não é, gente? Isso é encontrar o seu propósito, sua missão. Ana, esse é o momento que você se sente dona de si, quando você olha para esse projeto? Sim, totalmente. É. Porque é a responsabilidade sobre o outro. É muito interessante. É contra-intuitivo, mas acompanha aqui comigo o raciocínio. Vamos junto. Pega aqui essa informação, igual de minha amiga. É contra-intuitivo? Mas eu me sinto dona de mim quando eu dou conta de ajudar a outra. Boa. Entende? Porque eu, dona de mim, já dei conta. Tô no processo. Então deixa eu transbordar. Tô no processo, mas agora eu vou transbordar. E eu vou te contar uma passagem que aconteceu, não vou citar o nome da pessoa, que provavelmente ela vai assistir. E eu fiquei muito feliz, e a gente já falou sobre isso, sobre se a gente puder impactar uma pessoa. Perfeito. Ah, mas é muito clichê, isso não existe? Existe sim, porque até me arrepio, porque quem já passou por isso sabe o quanto que isso é bom. Isso, Vamos lá, vamos falar de uma mulher aqui, branca, cis, hétero, que trabalha, família estruturada, mãe, esposa, privilegiada socialmente, e que me manda uma mensagem no WhatsApp e diz assim: muito obrigada, porque o podcast que eu vi sobre você falando sobre narcisista, estamos falando de 2025. Gente, que máximo! De uma mulher estudada, com um marido muito bem colocado socialmente, uma filha muito bem instruída, que nunca tinha ouvido falar o que era um relacionamento com um narcisista. Você tem noção do que é isso? Olha isso. E ela fala assim: muito obrigada, porque dessa sua fala eu comecei a pesquisar e eu descobri que eu tenho uma pessoa ali na minha família narcisista e que eu tô aqui agora lutando para reformular isso tudo na minha vida, porque eu vivia isso e não sabia que isso era isso. Olha, por isso que a gente tem que dar nome às nossas emoções e a tudo aquilo que a gente vive. Gente, e esse podcast foi aqui no Elas Donas de Si. É só você buscar aqui o vídeo que você vai ver que ela contou essa jornada pra gente. Então, que gostoso ouvir isso, Ana, porque isso faz com que a gente entenda qual é o nosso lugar nesse mundo, sabe? A sua missão, a sua entrega. E como responsabilidade você disse, social. e como você disse, se eu tenho o poder de estar aqui no lugar de fala e que eu possa, de alguma maneira, trazer nem que seja uma palavrinha para poder transformar a sua vida, eu já estou com o coração tranquilo. Aquece. Eu já estou aqui, ó, com o coraçãozinho aquecido, porque assim como o teu projeto Reforma Íntima, o Elas Donas de Si, também é esse canal que dá voz para essa mulher se reconhecer dona da própria história. Eu tenho vários cases aqui de pessoas que vieram e que ela não se assiste,
Gente, deixa eu contar para vocês rapidinho que a gente está indo pro final aqui do nosso bate-papo lá. A pessoa veio aqui, contou uma história linda de transformação e não se assistiu. E eu já estava desesperada como terapeuta e amiga, né? Falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela, não, eu não tenho coragem de me assistir. Eu falei, meu Deus, vou ter que fazer terapia nela. E aí eu falei, vamos marcar um café, a gente assistir juntos? Ela, não, eu não quero. E claro, isso como terapeuta me preocupou. E um belo dia ela me liga e fala assim, eu estou assistindo, eu estou tão emocionada que eu estou muito feliz de me enxergar. É sobre isso. Então aquela era a minha missão, aquele era o meu trabalho, aquilo era a minha entrega. E aí eu fiquei muito feliz de poder vê-la fazendo isso. Me pediu para vir a segunda vez, me pediu para vir a terceira e agora tem um canal de informação que ela vem aqui e bota a carinha para trocar informação com você aí do outro lado. Então, essa é a minha missão. Então, entenda isso, gente. Quando você tem ali algo para entregar para a pessoa, faz o que você precisa fazer. Às vezes você acha que está fazendo tão pouquinho, mas pode transformar, como você recebeu esse feedback, né? Sim, então para mim foi muito gratificante, que eu não esperava que em pleno, né, ano de 2025 alguém não tivesse a noção, a informação do que seria conviver em um relacionamento tóxico com pessoas narcisistas, e para mim assim foi muito maravilhoso. E a ideia, Lu, do videocast Na Intimidade é justamente a gente trazer esse acolhimento para essas mulheres, a informação, né? O entretenimento, mas não esse escrachado, mas um entretenimento com fundo de ajudar essas mulheres. De esclarecer, né? De esclarecimento e o entretenimento como uma forma leve. Perfeito. Né? Não uma forma que você vá denegrir a casa de ninguém, mas que ali, no momento que você está se descontraindo, você também está se informando, absorvendo, aprendendo, trocando. Nos comentários. Não é? Isso é muito legal, gente. Então, já disse para vocês que está aqui o canal dela. Olha, estamos caminhando para o fim. Já acabou. Já mesmo? Gente, olha isso. É a mesma pessoa que não queria se assistir. Olha isso. Que transformação. Estamos caminhando para o fim, mas você tem aqui uma última palavra. Como você já sabe que nessa casa a gente não dá conselho, dá dica. Que dica você daria para essa mulher se tornar? Como é que é o nome do teu projeto? Na Intimidade. O que você diria para essa mulher? Não desistir. Não desistir. Acolher o seu desamor, porque é no desamor que a gente cai. Porque é o que aconteceu comigo. Esse ninguém me ama, ninguém me quer. E, ai, meu Deus, minha culpa. Esquece. Deixa de lado. Acolha o desamor com responsabilidade. Veja da onde surgiu esse desamor, se foi culpa sua esse desamor, porque você não foi uma pessoa gostável, agora eu vou precisar trabalhar isso em mim para ter o amor dessas pessoas que me interessam e ser essa pessoa gostável. Se a culpa foi do outro, ele que resolva as dores dele, a terapia deles, e tá tudo bem, vamos viver, porque com 53 anos a gente não tem tempo de ser infeliz. Ai, gente, que lindo! Que isso aqui, ó, pro meio aqui, ó. Prestou atenção nessa dica poderosa? Não temos mais tempo de deixar de ser feliz, porque o tempo é agora, né, Ana? É agora, nosso tempo é agora. É agora. Não é talvez daqui, quem sabe, mais tarde. Então, eu quero que você pegue essa última dica poderosa que a Ana nos deu e pense sobre isso. Eu costumo dizer que solta a bomba e sai correndo, né? Assim que eu falo na terapia. E lembrando, pessoal, nós não somos, pelo menos, né, a Lu mas eu não sou coach, não sou a dona da verdade, a minha verdade não é máxima absoluta, o que eu sei é com muito estudo e a minha escrevivência. Façam o mesmo. Se algo aqui não fez sentido para você, vá lá nos comentários e deixa, não fez sentido. Vou pesquisar e volto. Boa! Peraí, rapidinho. E aí assim a gente troca e constrói. E aí a gente troca a informação e constrói isso juntas, tá? Então, Ana, sentada no meu sofá. No sofá com a Lu. Olha, eu quero agradecer a você por mais esse dia aqui comigo, por mais esse podcast. Compartilhe ele com mais mulheres que precisam ouvir toda essa história linda que contamos aqui. E eu espero você no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast, Elas Donas de Si.
Tchau. Tchau, gente.